Fala pessoal, tudo bom? Então a gente vai voltando, né? Saindo da farmacognosia, a gente deu a introdução na farmacognosia e agora a gente vai tratar sobre plantas medicinais, tá? Sabendo que nosso intuito com a farmacognosia sempre vai ser a base medicinal através das plantas, tá? Ou seja, drogas vegetais é nosso intuito com essa aula, tá bom, pessoal? Então são as plantas medicinais aplicadas à farmacognosia, sabendo que a gente deu, né, uma introdução. Tá? A gente comentou um pouco sobre a área de atuação da farmacognosia, sabendo que é a ciência mais antiga, né? Uma das ciências mais antigas é a farmacognosia. Com isso, pessoal, a gente pôde conhecer um pouco dessa divisão que a farmacognosia teve ao longo desse tempo, né? Ela se dividiu na farmacologia, químicas farmacêuticas, farmacobotânica, que aborda plantas medicinais, né? Farmacobotânica. Eu não sei se vocês vão ter farmacobotânica, tá? Mas a farmacobotânica é que aborda de forma bem explicativa sobre as plantas medicinais, tá? Então a gente vai dar início a plantas medicinais dentro da farmacognosia, tá, pessoal? Falar um pouco da parte histórica, tá? Que a gente comentou na última aula, mas com base nas plantas medicinais tive uma parte bem interessante, tá? As plantas medicinais, pessoal, basicamente na humanidade sempre ficou rodeado, tá? Sempre participou de forma evolutiva durante a humanidade. Por quê? Sabendo que as plantas medicinais no tempo nativo, tá, sempre fizeram parte tanto na alimentação como matéria-prima, tá, de uso próprio, matéria-prima para fabricação de roupas, no caso, fabricação de ferramentas, utensílios, tá, ou também para terapia medicinal naquele tempo, tá, eles utilizavam para curar, tá, ou para uso tópico, no caso, acreditar para fazer massagens, tudo que fazia efeito, no caso benéfico para eles, eles utilizavam. Então foi um conhecimento empírico adquirido, tá, de geração em geração e transpassado, tá? Foi o mesmo que a gente comentou no anterior, tá bom? Ou seja, eles tiveram conhecimento do uso, eficácia, aplicabilidade, toxicidade, né? Que foram conhecimentos consolidados e transpassados de geração em geração. Hoje é indiscutível, de fato, né? O efeito que tem. E tomando início no século XX, pessoal, tá? Foi um ano, no caso, século tecnológico, no caso, de várias descobertas, tá? Quebrou vários paradigmas, tá? E criou-se uma revolução verde. O que seria isso? É a revolução tecnológica, tá? Das plantas medicinais, tá? A favor, no caso, da condição em que as plantas medicinais ganharam uma modificação, tá? Sabendo que no cultivo de plantas, um exemplo, o cultivo de plantas, por exemplo, tem muitas pragas que danificam a colheita. No caso, então, o que acontece? Naquele tempo fizeram várias descobertas, tá? Tornando as plantas imunes a pragas, fertilizantes, utilizando várias coisas que ajudaram essa expansão na criação das plantas medicinais. E com isso trouxeram vários conhecimentos, tá? E a industrialização desses produtos medicinais. Então, as plantas medicinais nesse século começaram a ser industrializadas, passaram por transformações, criaram-se um produto industrial, um produto tecnológico, tá? Que no século XX fez, que eles acreditavam que poderiam ajudar a população, tá? E que não acontece. Acontece com ficar um produto final muito caro, então gerou muita fome, tá? Porque esse produto também era alimentício, além de benéfico à saúde, fazia parte também da alimentação, tá? Então esse processo tecnológico, além desses plantas medicinais, a fonte de alimento, também a parte medicinal para cura. Então, a fome nesse século XX aumentou bastante, tá? Porque as coisas ficaram mais caras, né, para poder comprar. Né? E chega anos 90, desculpa, houve uma percepção do equívoco, tá? Ou seja, eles começaram a ver várias coisas que eles não conseguiam ver anteriormente, ou seja, o estudo e o conhecimento aumentou muito ao decorrer do tempo, né? Então eles conseguiam ver que as plantas medicinais eram muito mais do que eles achavam, ou seja, muitos mais efeitos terapêuticos, muito mais benefícios para a saúde, tá? Então, de forma que a tecnologia aproximou mais, avançou mais o conhecimento, tá? Então, basicamente, nos anos 20 foi a criação de vários e vários medicamentos, tá? Que até hoje tem utilização, tá, pessoal? Então, basicamente, nos anos 90 foi a criação e a tecnologia a favor da planta medicinal
muito conhecimento foi adquirido, muita criação de muitos medicamentos, tá? Então foi um bom começo, tá? Por grande passo e avanço, tá? Da medicina terapêutica através das plantas medicinais. Então, basicamente, o que é planta medicinal, pessoal? São plantas, tá, que de alguma forma possuem propriedades reconhecidas de cura, prevenção ou até no tratamento de doenças sintomáticas, tá? Que devem ser validadas por estudos. Então, basicamente, a planta medicinal, para se tornar planta medicinal, não tem só que trazer efeito terapêutico, tem que comprovar através de estudos, tá? De vários protocolos, de estudos que comprovem que realmente tem efeito terapêutico, tá? O que a Organização Mundial da Saúde fala também sobre isso? Ela fala que se for uma administração administrada em homem ou animais, por qualquer via, né, seja de qualquer forma, tem que exercer uma ação terapêutica dessa espécie. Ou seja, de qualquer forma, tem que ter um efeito terapêutico, tá? Para se tornar uma planta medicinal, tá bom? Então, pessoal, a planta medicinal, sabemos ela que existe muitas finalidades, né? A primordial e a principal é o medicamento, sempre, né? É o que nós vamos abordar. Só que também tem coisas importantes que são os cosméticos e alimentos e perfumarias, tá? Que trazem total sentido, tá bom? Para a utilização medicinal. As farmácias, indústrias, farmácias de manipulação, os cosméticos e perfumarias têm um poder muito grande, tá? Você pode ver que nas farmácias chega até ter muito produto, até mais que medicamento. Chega até a descaracterizar, às vezes, a farmácia, né? De tanto produto cosmético e perfumaria que tem. Então, você pode ver que um poder muito grande, né? De oferta desses produtos, justamente pelo avanço tecnológico das plantas medicinais. Tá? Como até aromatizantes e flavorizantes, tá? E até na criação de medicamentos, existe esse intuito aromático e sintético das plantas medicinais. É interessante, né? Mas a fonte primordial e principal sempre vai ser os medicamentos, né? Sabendo que as plantas medicinais trazem bastante cura, né? E efeito terapêutico para a saúde. Então isso é bem estudado, tá? Com essa proximidade das plantas ao povo sempre foi bem presente, né? E a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, trouxe um dado muito importante, tá? Interessante, que para vocês verem a importância, né? E a utilização dessas plantas medicinais sempre foi de larga escala, tanto na alimentação, no tratamento medicinal, né? Então, 80% da população mundial, para você, 80% da população mundial, tá, do mundo inteiro, depende das práticas tradicionais que se refere à atenção primária à saúde, ou seja, para a saúde, ainda assim utilizam práticas tradicionais, tá? E desses 80%, dessa parcela desses 80%, trazer até mais outro dado, 85% desses 80%, seria 100%, 85% dessa parcela utiliza plantas ou preparações à base de vegetais, 85%. Então, olha a importância, né, que ainda hoje tem, né, dessas plantas medicinais para a base de alimentação. Falo mais alimentação, né, sempre é um peso muito grande, mas também medicamentoso, né. Muitas pessoas usam chá de boldo para indigestão, né, para poder combater hepatite e outros problemas que acreditam que faz efeito terapêutico, né? Porque realmente as plantas medicinais já têm um efeito terapêutico passado do vovô, da vovó, já conta que tem efeito bom. Por quê? Porque foi transpassado em gerações, né? Então esse conhecimento transpassado, às vezes pelo fato de práticas tradicionais que houveram anteriores, né, se vai passando de geração em geração e as pessoas utilizam, tá? De forma bem manual, de forma bem tradicional, tá? É bem interessante. E onde é esse para conhecimento nosso, como profissionais, onde é que a gente deve buscar essas informações? Certo? Se a planta faz esse efeito, onde é que tem esse conhecimento? Onde é que é agregado esse conhecimento? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Ou tiveram o prazer, ou até a curiosidade de pesquisar, mas existe um livro, tá, pessoal? Esse livro ele pode ser encontrado de forma online ou até mesmo comercializado. Ele é chamado Farmacopeia Brasileira. Basicamente, esse livro tem todo o conhecimento, tá? Seja de ativos vegetais, ativos animais, princípios, insumos,
substâncias. Então, qualquer dúvida que você tiver, basicamente, falando de planta medicinal, esse livro vai agregar muito, porque ele tem basicamente tudo. Quando se tem um conhecimento, tá, validado, estudado, ele é agregado nessa farmacopeia. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer planta que seja, camomila, aloe vera, erva doce, chá de boldo no caso, né? Tem muita gente que fala chá de boldo, né? Mas é boldo, qualquer outra planta medicinal, você pode estar buscando nesse livro, tá? Então, a farmacopeia é um conjunto de informações técnicas que retratam a nomenclatura de substância, até o nome da substância, nome científico, tá? Gênero, espécie, você pode estar encontrando na farmacopeia de forma mais específica, tá? Eu sei que você pode encontrar em artigos científicos, você pode encontrar em vários dados, tá? Mas se você quer encontrar de forma mais específica, de forma mais fácil, tá? Tem artigos que comprovam, tá bom? Você pode estar apenas baixando a farmacopeia brasileira na Anvisa. A Anvisa disponibiliza esse material online, tá? 100% online. Você pode estar disponibilizando pela Anvisa, tá bom? E, se eu não me engano, tem até a nona edição do livro. Cada ano vai atualizando mais, adicionando mais substâncias, mais ativos vegetais, tá? Então, é bem interessante. Então, nomenclatura das substâncias, nome das substâncias, né? Dos medicamentos básicos, princípios ativos e coadjuvantes, requisitos de qualidade, insumos, compostos, equipamentos farmacêuticos, tá? Então, basicamente, a farmacopeia brasileira é o nome dado ao Código Oficial Farmacêutico do país, onde se estabelece, dentre outras coisas, a identificação, os padrões de qualidade das substâncias empregadas em farmacologia. Tá? Então, vai ter até os mecanismos de ação vai ter, de cada planta medicinal. Tá? Nas áreas da farmácia e da medicina. Nelas são descritos os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, insumos, drogas vegetais, produtos para a saúde e medicamentos. Então, basicamente, é um mundo, tá, em que você pode estar explorando, tá, a farmacopeia. Caso você queira pesquisar alguma planta medicinal, algum ativo fármaco, algum princípio ativo, insumos, tá, ativos ou até animais, tá bom? É bem legal. Então, a farmacopeia também pode ser questão de prova, tá, pessoal? Posso estar cobrando em prova. Tá bom? A planta medicinal, como eu havia dito, uma espécie vegetal. O que a farmacopeia brasileira diz? Ela diz que é uma espécie vegetal, pode ser cultivada ou não cultivada, utilizada com propósitos terapêuticos, sempre para ser validada como uma espécie vegetal, como uma planta medicinal, tem que ter propósito terapêutico, tem que trazer de alguma forma um efeito terapêutico, tá? Segundo a farmacopeia 2011, sendo que já tem mais atual, tá? Um exemplo é a malva santa, tem esse nome, Plectratus barbatus, né? Que é o gênero e a espécie barbatus. É a malva santa e mostra um processo de decocção, tá? Ou infusão, no caso. Tá? Para poder extrair o benefício da malva. Tá bom? Quais são os principais problemas quando se trata de plantas medicinais, né? Para a gente poder... Quais são os principais problemas? O principal problema, na verdade, é encontrar essa planta medicinal, né? Planta vegetal. Mas, basicamente, você pode errar na parte do vegetal. Se você utilizar, por exemplo, o princípio ativo, por exemplo, na malva santa, que você for utilizar o caule, sendo que a planta, as folhas que são utilizadas, você está utilizando já sem critério algum, trazendo nenhuma importância da planta medicinal. Então, isso é interessante se atentar. Identificação errônea, por exemplo, também, falando da malva santa aqui. Se você, por exemplo, utilizar a espécie errada dela, porque apenas existe o gênero e várias espécies. Se você utilizar uma espécie errada, pessoal, também se torna uma identificação errônea da substância. Você vai utilizar uma planta que acredita que é uma espécie e a outra pode ter até toxicidade. Você não tem conhecimento da planta e utiliza partes dela que acredita ser efetiva e às vezes traz até toxicidade, mal-estar, tá bom? Então tem que ser estudado, tá? Pode ser errar também no preparo e na conservação dessa planta medicinal. Tem que saber como conservá-la, como preparar, o método correto de preparação, tá? A escassez de estudo que eu ia falar, tem que estudar essa planta, saber entender a qualidade, eficácia e segurança de utilização dessa planta medicinal, tá bom?
A ausência de notificações envolvendo o uso de plantas, falta de estudo sobre interações entre plantas e de plantas com medicamentos convencionais. Então, assim, pode até ter uma interação medicamento com planta. Você utiliza uma planta com efeito sedativo, vai estar usando medicamento com efeito sedativo também. Então, isso pode provocar uma depressão, tá? Provocar uma depressão no caso, da pressão arterial, pode cair a pressão arterial. Então, tudo isso tem que se atentar, tem que ser estudado. Planta medicinal muita gente diz que planta medicinal não tem efeito colateral. Geralmente eu ouvi muito isso de medicamentos fitoterápicos não ter ser isentos de efeitos colaterais, e está errado, tá? Medicamentos fitoterápicos têm sim efeitos colaterais e devem sim ser administrados por profissionais responsáveis, seja médico, seja nutricionista, farmacêutico, tá? Ou até mesmo um profissional da farmacognosia, tá bom? Então tem que ter um profissional alinhando esse tratamento, tá? Se a pessoa for utilizar, é interessante utilizar com um profissional, tá bom? Seja qualquer planta medicinal, boldo, camomila, erva doce, porque sim, pode trazer problemas para a saúde, se você utilizar do modo errado, tá bom? Não deixe de ser não deixe de ser uma droga vegetal, tá? E planta medicinal e droga vegetal, tá? A gente viu 3 definições, tá? Droga vegetal, droga animal e droga derivada, tá? Seja vegetal ou animal. Tá? As plantas medicinais, como eu havia dito antes, a gente vai trabalhar de forma mais profunda, tá? Porque é o que mais tem na farmácia, nas indústrias ou até farmácia de manipulação. Então, um emprego muito grande, tá? E as plantas medicinais têm total, tá? Tem total matéria-prima para a criação das drogas vegetais. É a matéria-prima primordial, tá bom? A droga vegetal, como eu tinha estudado antes, pessoal, na aula anterior a gente deu a definição. Na verdade, é a planta medicinal, né? Ou as suas partes utilizadas que contêm substâncias ou a classe de substâncias que causam ação terapêutica, tá? Só que isso é uma definição de planta medicinal, só que o que torna diferente a droga vegetal é porque ela vai passar por processos transformativos, vai transformar essa planta medicinal, trazendo os benefícios terapêuticos, certo? Como? Na coleta, estabilização, aplicação, secagem, tá? Ou na forma íntegra na mesma, seja rasurada, triturada ou pulverizada, transformada em pó. Então ela tem que passar por um processo de transformação para dar esse poder da droga vegetal, né? Ela simplesmente não vai pegar a planta por si própria e vai ter o efeito terapêutico para se tornar uma droga vegetal. Não, tem que passar por processos de transformação. Tá, pessoal? Uma classificação da droga segundo a origem, a gente comentou isso na aula anterior, tá? Vou apenas comentar de novo. A droga pode ser considerada como uma matéria-prima de medicamento de origem vegetal ou animal, tá? Devidamente processada e conservada, seca, tá? Então, tem que passar por um processo de transformação, tá? A droga animal a gente não vai comentar, pessoal, a gente vai estar só comentando mesmo a droga vegetal, tá? Animal a gente vai passar só por uma droga, só vai comentar a droga derivada, tá bom? A droga derivada a gente vai estar comentando um pouco, tá? Mas o nosso intuito sempre vai ser a droga vegetal, tá, pessoal? E um exemplo de droga vegetal, pessoal, é a cúrcuma, tá? Conhecemos como açafrão da terra, né? Muita gente conheço pessoas que fazem já o processo manual e vendem aqui na cidade de repartimento, né? Então a cúrcuma, ela tem inúmeros benefícios, pessoal, inúmeros, tá? E olha que eu estou falando só da cúrcuma, tá? Da droga vegetal, a cúrcuma é essa planta que vocês podem verificar, tá? Com essas folhagens verdes, tem essas folhagens em forma de lâmina, né? Mas a cúrcuma a gente não utiliza as folhas, pessoal. Cúrcuma a gente utiliza o rizoma dela. O rizoma é um caule que cresce, não sei quem conhece, mas rizoma é um caule que cresce de forma horizontal sobre a superfície, tá? Então é coletado esse rizoma, é passado um processo de purificação e depois ele é feito um processo de trituração, tá? E pulverização, tá? Se tornando a droga vegetal. Então, para se tornar a droga vegetal, você pode ver que tem um processo, né? Um protocolo até se tornar ter o efeito terapêutico da cúrcuma, né? No caso, que é o açafrão. Se você utilizar a folha, talvez não tenha efeito nenhum, porque a cúrcuma, o que tem um efeito dela terapêutico é o rizoma, tá, pessoal? Então vem aquilo que eu tinha explicado antes, da problematização, do problema de você saber
e você não utilizar a parte, a parte certa, tá? Então não vai ter efeito nenhum, tá, pessoal? Então é interessante. E os benefícios da cúrcuma são inúmeros, pessoal. Anti-inflamatório, antisséptico, tá? Analgésico, digestivo, combate a anemia, elimina cálculos biliares, tá? Ajuda na circulação, antialérgico, antioxidante, antitumoral. Então, inúmeros benefícios da cúrcuma, tá? Lembrando que a cúrcuma já preparada, produzida, você pode ver o pó dela, no caso, tá? Se você pegar o rizoma em si, talvez não tenha esse efeito, tá, pessoal? Então, tem que passar por um processo de coleta e esse processo de pulverização, de trituração, para ter os efeitos da cúrcuma, tá, pessoal? Para se tornar realmente a droga vegetal. Interessante que é utilizada como alimento também, né? Como tempero, é uma especialidade de tempero. Então, você pode ver que uma simples droga vegetal pode ser também utilizada como fonte de alimentação, né? Daí vem uma importância muito grande, pessoal. Se for falar de droga derivada, pessoal, derivada de origem animal, a gente pode falar do mel. O mel, lembrando que uma droga derivada não é a mesma coisa de uma droga animal. A droga derivada, pessoal, não passa por processos de extrativismo, processos que contenham transformações, tá? Porque, na verdade, o mel não tem que ser transformado, tá? Então, por não ter que passar por nenhuma transformação para se tornar bioativo, para ter uma atividade terapêutica, ele simplesmente, por si só, coletado, já é uma droga derivada. Então, ganha esse nome derivado, tá? Então, tenha cuidado. Ele tem esse nome derivado porque ele não precisa se passar por um processo de transformação. Ele já é derivado, já vem a substância pronta para ser utilizada, tá? E a fabricaria, sem falar que é um mel, nossa, antitussígeno, ajuda na anti-inflamatório, aí tem vários benefícios do mel, tá? Então, ele é considerado uma droga derivada, origem animal, mas é derivada, tá bom, pessoal? Existem condições, tá, que para essa matéria-prima ser utilizada como droga. Quais as condições? Tá? Então, segundo o sentido farmacognóstico, existem condições que a matéria-prima, para se tornar uma droga, ela tem que ser, pelo menos, né, de origem vegetal ou animal. É um requisito. Pelo menos vegetal ou animal. Ter sido submetida a processos de coleta e conservação. Tá? Tem que ser coletada da forma correta, tá? E passar um processo de conservação para poder ter uma segurança na utilização dessa mesma, tá? Que a conservação é a mesma coisa que secagem, tá, pessoal? Para ter uma durabilidade, uma segurança maior na forma de utilização, para poder adquirir o princípio ativo, tá bom? Não ser obtida por meio de processos extrativos delicados, tá? Droga derivada. Quer ver comentado? A droga derivada, pessoal, ela não passa por nenhum processo de transformação. Ela é um processo muito extrativismo delicado. O que é esse processo de extrativismo? É um processo de coleta simples, tá? Um processo que não precisa ser transformado, não precisa ser conservado, não precisa ter uma coleta diferenciada. Então, é um processo bem delicado, tá? Então, a diferença que tem de droga para ser considerada uma droga, né? Ela não tem que passar, tem que ter um processo maior, então, de transformação. Tem que passar por um processo maior de transformação. Se não precisar passar por nenhum processo de transformação, ela é conhecida como droga derivada. Então, é a diferença de droga derivada para droga comum, tá? Eu posso pedir esse conceito em prova, tá, pessoal? Então, para ser também adquirida, precisa possuir propriedades farmacodinâmicas ou ser considerada como necessidade farmacêutica. Tem que ter critérios, tá, de utilização farmacêutica, de função terapêutica. Tá? Se ela não tiver função terapêutica nenhuma, para que serventia tem? Não, entendeu? Então, pessoal, a gente vai finalizar esse bloco aqui, tá? A gente vai comentar sobre o preparo das plantas, cultivo, coleta, preparo, quantidade, tempo, tá? Então, tudo isso a gente vai estudar. Isso faz parte da farmacobotânica, mas a gente vai abordar na farmacognosia, tá bom, pessoal? Então, essa a gente finalizando nosso bloco, tá? No próximo bloco a gente dá continuidade, tá bom? Até a próxima, pessoal.